Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa playlist, essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então hoje a gente tem mais um exemplo dessa participante, que é a Maria Clara, do terceiro ano, lá de Recife, Pernambuco, e ela trouxe como tema para ser debatido o combate ao bullying no Brasil. Então vamos ver como que ela usou esse tema, como que ela abordou esse tema, e depois a gente vai entender como que a gente pode usar o texto dela para te ajudar a melhorar a sua redação. No conto de fadas Cinderela, produzido pelos irmãos Grimm, a personagem principal é alvo de inúmeros apelidos maldosos, além de ser submetida a árduos trabalhos pela sua madrasta e suas irmãs. Fora da ficção, o bullying retratado no cotidiano de Cinderela preenche o cenário brasileiro, tornando-se uma problemática que urge pelos caminhos de combate, uma vez que a permanência desse estorvo pode causar sérios danos psicológicos à vítima e até mesmo levar à morte. Em primeiro lugar, é importante destacar que 78% das vítimas do bullying sofrem com problemas de ansiedade devido aos ataques constantes, segundo um levantamento realizado pelo Reino Unido. Esse dano psicológico surge como consequência da problemática em questão, pois, em função da permanência das agressões, o cidadão é atormentado por insultos e violências físicas por parte dos agressores, que, por conseguinte, revestem não só o cotidiano do indivíduo de negatividade, mas também a sua mente, desgastando a saúde mental. Ademais, além de atrair um grande percentual de danos mentais, o bullying é responsável por levar jovens a cometer suicídio, pois, devido à identificação tardia e o psicológico gravemente afetado, os pensamentos suicidas são recorrentes, levando o puber a tirar a própria vida. No ano de 2014, 2.898 jovens cometeram suicídio no país, de acordo com a BBC Brasil. Portanto, é mister que o Estado encontre caminhos para combater o bullying no Brasil. Para melhorar o quadro atual, é necessário que o Ministério da Educação, o MEC, reforce a conscientização nas escolas do Brasil por meio de palestras realizadas mensalmente em conjunto com atividades e projetos incluídos no cronograma escolar. Dessa forma, será possível combater esse problema causando a conscientização nas escolas como caminho para que, assim, a realidade daqueles que sofrem ou sofreram como a personagem Cinderela seja, enfim, revertida para um final feliz. Então, vamos ver agora como que a gente pode usar esse texto para melhorar as suas redações. Então, a gente está aqui na página onde eu tenho os comentários para essa redação e vamos começar analisando a introdução pelo ponto de vista da norma culta. Então a gente tem aí que não temos muitos erros dentro de norma culta, só temos aí um comentário de fora da ficção, que de certa maneira é informal. A gente tem outras maneiras de dar essa noção de contraste entre a realidade e a ficção, então a gente poderia colocar em contrapartida, analogamente, aí depende de qual é a ideia que se quer passar. Então, a gente pode colocar aí que, na verdade, esse contexto de bullying ou de ações ruins, violentas, que acontece num contexto de ficção, ela também acontece no contexto da realidade, né? Fora da ficção, do ponto de vista do cotidiano. Então a gente poderia colocar uma expressão como o analogamente. Analogamente, ou seja, de maneira semelhante, de modo semelhante, inclusive até seria uma maneira de ser colocada de modo semelhante, o bullying retratado no cotidiano, entendeu? Poderia ser uma alternativa a essa expressão. Em relação à estrutura e os recursos coesivos, a gente vê aí que foi bem colocada, a primeira frase tá bacana, tá com um tamanho bom, ela não tá um período muito extenso, tá pontuado adequadamente, a gente tem recursos aí coesivos que retomam elementos que foram ditos anteriormente, só tem uma pontuação aí na última frase, né, na última parte do parágrafo, eu risquei uma frase que na verdade nada acrescenta para a introdução. E a gente percebe que nada acrescenta para a introdução porque essa frase, uma vez que a permanência desse estorvo pode causar, isso é um detalhamento de uma repercussão que na verdade pode
pode ser colocado na argumentação. A introdução não é um momento para você colocar tantas coisas, como é que a gente pode colocar? Aprofundar tanto as repercussões da discussão. Isso é um papel do desenvolvimento. Então a introdução ela tem o objetivo simples de contextualizar o tema, apresentar o tema e mostrar o seu posicionamento sobre o que você vai falar. Uma vez que você definiu o que você vai falar, você já vai seguir para o desenvolvimento. Não é função da introdução mostrar as repercussões ou aprofundar o problema. Isso é função do desenvolvimento da argumentação. E por essa razão eu risquei essa frase. Ela não acrescenta para a função da introdução. Então, por esse motivo, fica aí a sugestão de você fazer o questionamento, de você entender que aquele momento do texto tem um objetivo. E existem coisas que, se você fizer, vão não de encontro necessariamente, você não vai conseguir apresentar seu tema, apresentar sua tese. Não, mas que talvez não seja tão adequado você colocar certas passagens ou certas coisas em determinados momentos do texto, como foi o caso. Partindo agora para uma análise da funcionalidade, aí sim, do parágrafo, a gente vê que a gente tem uma contextualização, ou seja, na primeira linha a gente tem um contexto e tem um repertório, ou seja, a gente mostra qual que é o recorte, qual que é o tema que a gente vai apresentar. A gente prepara o terreno para apresentar que o tema é bullying. Então, na primeira frase, né, a gente não consegue identificar que o tema é bullying, mas a gente consegue perceber um contexto de comportamentos maldosos, de um contexto negativo. E isso deixa um gancho para que o contexto seja apresentado e o tema seja apresentado, que justamente é bullying. Né? Então, a gente percebe essa transição e ela é muito boa. Então, a gente tem um contexto, a gente tem a apresentação do tema. E aí, para esse parágrafo terminar perfeito, assim, ele ser concluído e cumprir com todas as suas funções, a gente deveria apresentar o posicionamento. Então, se você não sabia disso, fica a orientação para você reproduzir nas próximas redações. Então, você precisa terminar sua introdução com o seu posicionamento definido de maneira bem clara, porque quanto mais claro for seu posicionamento, melhor para quem corrige identificar sobre o que você vai falar e também melhor para identificar a relação entre as partes da redação com o seu posicionamento principal. Então aqui a gente termina a introdução, a gente não sabe sobre o que vai ser dito. A gente sabe que o tema é bullying, mas a gente não sabe quais os pontos principais que levam ao acontecimento do bullying. A gente não sabe sobre quais pontos vão ser abordados na argumentação. Então isso é um ponto que deve sempre ser evidenciado. Qual o seu posicionamento? Quais pontos serão debatidos, que foram justamente os meus comentários. Então, seguindo em frente, analisando então a argumentação, a gente também, mais uma vez, começa olhando para a norma culta e a gente percebe que a gente tem aí logo de cara um erro de vírgula. É importante destacar que 78% das vítimas, então, por ser uma oração subordinada substantiva, não tem uma vírgula depois do pronome relativo. Então, é um detalhe aí que é importante e que muda completamente o entendimento da frase. A gente também tem aí algumas palavras mais no final do parágrafo que também atentam aí para esse lado da norma culta, como negatividade. Então, negatividade, como foi colocado, não só o cotidiano revestem o cotidiano do indivíduo de negatividade. Então, assim, o que é negatividade? Então, assim, é um termo muito subjetivo. E quando a gente está tratando da redação do Enem, a gente tem que reduzir esses termos, tornar a linguagem o mais impessoal possível. Então, isso não é uma coisa bem-vinda e deveria ser substituído. Mas também a sua mente é uma palavra totalmente imprecisa, informal, vaga. Então, assim, sem contar que logo a seguir, desgastando a saúde mental. Então, mente, mental, então aí a gente ainda tem uma repetição de palavras. Então, esses termos aí poderiam ser tranquilamente substituídos por outros. Olhando do ponto de vista da estrutura dos recursos coesivos, a gente vê logo de cara um conectivo, né, em primeiro lugar, marcando que a discussão vai começar. Então isso é uma coisa extremamente positiva e se você não faz isso ou usa outros conectivos, né, em primeira análise, em primeiro plano, primeiramente, ou enfim, e outros também são possíveis,
utilize, porque isso realmente marca que você vai começar a sua discussão e colabora para que a pessoa que lê, a pessoa que corrige, se situe com mais facilidade em que momento do texto ela se encontra. Então a gente tem esse comentário para o conectivo, e aí também a gente percebe que logo a seguir a gente tem uma falha, né? A gente tem um período muito longo, e você vê que começa em esse dano psicológico e vai até desgastando a saúde mental. É um período extremamente longo, e que isso, sempre quando você se deparar com um período longo, certamente o raciocínio foi prejudicado. Pelo simples fato de que se você começa a falar, e você não pontua, você não pausa, você começa um outro período, você usa um novo conectivo, você encadeia as partes, o raciocínio naturalmente ele se perde, ele fica confuso. E a gente percebe que é exatamente o que acontece aqui. Essa frase é extremamente longa e confusa. E isso é um erro muito grave, porque isso prejudica a defesa da sua ideia. Então a gente tem esse ponto que, para mim, é o principal dentro desse comentário de estrutura, de recursos coesivos. E isso deveria ser substituído por períodos mais curtos. Aí, olhando também agora do ponto de vista da funcionalidade, né, se esse parágrafo cumpriu a sua função frente à redação como um todo, é sabido que o argumento ele tem a função de defender uma ideia. Agora, olha o problema. Se lá na introdução, que é o momento da gente apresentar o nosso posicionamento, esse posicionamento não foi apresentado, o argumento que tem a função de defender esse posicionamento, ele vai defender o quê? Se o posicionamento não foi definido. Então você vê como que a não apresentação da tese, ela impacta impacta toda a redação. E aqui acontece exatamente isso. Eu não sei os motivos que levam ao bullying. Eu não sei como que você combate o bullying. Se a gente for estender essa análise para qualquer outro problema, como que você combate um problema? Ou você combate o problema porque existe uma raiz que faz o problema acontecer, faz o problema existir, ou você combate o problema porque você vai combater uma coisa que faz o problema se manter, continuar existindo. Ao meu ver, assim, é muito direto que existem essas duas principais formas de você combater um problema. Ou você combate a raiz, ou você combate a manutenção desse problema. Então, se o bullying existe, ou eu vou combater porque ele existe, ou porque ele se mantém. E você vê que nenhum desses dois pontos é explorado no parágrafo. A gente tem aqui um foco exclusivo das repercussões do bullying. Como é que eu vou combater uma coisa se eu só foco na repercussão, se eu só foco nas consequências, e não no porquê ele acontece ou porquê ele se mantém? Então isso é um problema de funcionalidade e de lógica muito graves. Então a gente tem aqui no início, né, a gente começa o parágrafo com a apresentação de um repertório que mostra que 78% das vítimas sofrem com problemas de ansiedade, ou seja, repercussão no problema. Esse dano psicológico surge como consequência do problema em questão, pois em função da permanência das agressões, ele é atormentado, ou seja, de novo, repercussão do problema, repercussão das agressões, mas beleza, a questão é por que o problema acontece? Quais as causas dessa questão? Ou seja, a gente não consegue perceber a raiz desse problema. A agressão aí, você pode pontuar, mas a agressão aí foi colocada como um motivo do problema acontecer. Mas você percebe que isso é uma forma de falar muito vaga. Não foi aprofundado que tipo de agressão é essa, que tipo de agressões são essas, como essas agressões se dão, por que elas se mantêm, qual o contexto que elas acontecem, por que elas não são combatidas, já alguma coisa já foi tentada e falhou, ou seja, não tem um desenvolvimento da gente entender por que essas agressões acontecem. Então, esse argumento todo, ele está falando sobre as repercussões que, por conseguinte, revestem de negatividade e desgastam a saúde mental. Então, todas as repercussões do bullying, mas o motivo do bullying acontecer mesmo não foi abordado. Então, por essa razão, eu pontuo. Esse argumento defende qual ideia? Falta organização. Falta organizar
que a gente vai defender que existe uma causa ou várias causas para o bullying e que esses problemas acontecem por conta disso. Aí sim eu trago um repertório, como foi apresentado aqui, né? O repertório nada mais é do que a relação daquela ideia que você está pontuando com alguma outra área do raciocínio, alguma outra área do conhecimento. No caso aqui foi colocado uma estatística, um levantamento, um dado, uma pesquisa. Então isso é relacionar uma informação com uma área do conhecimento. Então aqui a sequência lógica poderia ser relacionar o bullying com um motivo, uma causa, desenvolver por que essa causa acontece, qual que é a raiz dela, trazer um repertório mostrando que isso de fato tem fundamentação em alguma área do conhecimento e por último fechar aí sim com as repercussões desse problema. Então você vê que nada disso foi feito e por esse motivo essa argumentação está falha, né? Está fraca, ela não cumpriu com o seu papel. Vamos continuar então olhando para o segundo parágrafo de argumentação e a gente vê então aí de novo, começando pela norma culta, que a gente tem, não temos muitos comentários, né, em relação à norma culta, talvez essa questão aí desses números, de novo trazer a pesquisa, mas aí nem entra no mérito da norma culta, então eu vou pular a análise da norma culta, que eu acho que não tem nem muito o que pontuar. Entrando aí no mérito dos recursos coesivos, a gente pontua que o AD+, é muito bom, então é muito bom que você use conectivos, ou seja, dando essa ideia que tem um outro lado, né, que também merece atenção, que soma-se a esse problema, e que por isso começa a pontuar aí o segundo parágrafo de argumentação. Então isso é muito positivo. Olhando aí direto aí agora para essa questão da funcionalidade do parágrafo, né, se ele cumpriu com a sua função de defender a ideia central, que no caso nem existe porque não foi definida, a gente vê que também, mais uma vez, o parágrafo de argumentação cai no mesmo problema do primeiro. Esse parágrafo ele começa falando: o bullying é responsável por levar as jovens a cometer suicídio. E mais uma vez a gente está focando nas repercussões do bullying. Não que focar nas repercussões do bullying seja uma coisa negativa. Longe disso. É importante que em determinado momento do seu texto você pontue a repercussão daquele problema. Para onde aquele problema leva aquele grupo, qual é o ponto que o problema chega, que ponto o problema chega. Isso é uma coisa importante, só que a gente precisa entender que a gente não pode abordar ao longo de toda uma redação só as consequências. A gente precisa apontar os motivos daquele problema existir. E olha, esse parágrafo é todo repercussão. Levam a cometer suicídio, identificação tardia, pensamentos suicidas, leva ao público ele tirar a própria vida, e, enfim, repercussão, 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 e nenhuma causa, nenhum motivo. Então, como é que eu fico pensando, você vai fazer uma proposta de intervenção, que no caso ela foi até completa, mas olha só, ela tem pouca força, de certa maneira, porque ela vai atacar o quê? Ela vai atacar a repercussão. Então, entende? Ela tem que atacar o problema, e ela tem que atacar o motivo do problema existir. Você tem que combater, para você combater o bullying, você tem que combater por que ele existe ou porque ele se mantém. Não tem muitos outros caminhos que você pode tomar. Então, você entende a gravidade de você fazer uma argumentação que, na verdade, não contempla a discussão. Então, aqui, essa argumentação, você percebe, ela deveria ser reorganizada mais uma vez para que ela tenha para que ela defenda ou para que ela explore as causas do bullying acontecer. E sim, aí no momento de você mostrar as repercussões dessa segunda causa, você pode mostrar o suicídio. Porque da maneira como está, essa argumentação não está como uma argumentação, está simplesmente uma exposição. E aí leva isso, leva aquilo, e aí olha esse dado, olha aquele dado. Não tem muito argumentação de fato, né? Está muito mais uma dissertação do que uma argumentação. E aí você vê que tem esse problema. Outra repercussão, e aí eu questiono, e as causas, mais uma vez, levando o público a tirar a própria vida. E aí eu dou um aviso: cuidado com o tom determinista, nessa coisa de que ele vai tirar a vida. Ou seja, tudo bem que a gente entende que o gerúndio, aí, o levando, dá essa ideia de conclusão, de
qual é a consequência de todo esse raciocínio, mas a gente também tem que estar atento com um tom determinista no sentido de que aquilo vai acontecer. Se acontecer A, vai acontecer B. Se acontecer B, vai acontecer C. Entendeu? Então, assim, isso é uma tensão, desculpa, é uma tensão, e logo em seguida tem uma outra tensão também. O repertório externo aqui, né, o repertório sociocultural, foi mais uma vez trazer um dado de uma pesquisa ou um levantamento, não sei, da BBC Brasil. E aqui esse repertório é improdutivo. E aqui improdutivo significa que ele não contribuiu para a discussão, porque a ideia central é que o bullying leva os jovens a cometer suicídio. E o dado exclusivamente fala sobre a prevalência do suicídio ou da magnitude do suicídio. Ele não relaciona que necessariamente a causa desses suicídios que foram documentados foi o bullying. Então, esse dado ele não embasa o que foi dito anteriormente. Uma coisa é você dizer que tivemos X casos de jovens que, por conta do bullying ou em situação de bullying, cometeram suicídio. Isso sim seria um dado que corroboraria essa ideia. Agora, a gente tem um dado que simplesmente mostra a magnitude do problema do suicídio exclusivamente. Esse é um repertório improdutivo que não dá força ao que foi dito anteriormente. Então a gente sempre tem que se questionar. Isso é uma coisa que você sempre tem que se perguntar. Esse dado que eu estou trazendo, esse filósofo, essa citação, esse filme, isso está realmente dando força, embasando, fundamentando o que eu estou dizendo? Porque nesse caso não. Tem a ver com a temática? Tem. Então, nos olhos do corretor, esse repertório é pertinente? Ele é pertinente, porque ele tem tudo a ver com uma repercussão causada pelo bullying. Então, a gente combater o suicídio, indiretamente talvez a gente esteja atingindo o bullying. Só que, da maneira como está, ele não é produtivo para discussão. Então, tem essa diferenciação de você trazer uma informação ou uma área do conhecimento que se relacione com a temática geral e você trazer uma coisa que se relacione diretamente com a discussão que você está fazendo. E essa diferenciação tem que acontecer. E aí eu lembro, o tema é combate ao bullying. Como combater se não forem identificadas as causas? Mais uma vez o mesmo questionamento. Se você não consegue identificar por que aquele problema acontece, como é que você vai combater essa questão? Então, por essa razão, eu coloco aí, argumento falho. Então, vamos partir então para o último parágrafo, né, para a gente terminar essa análise dessa redação. E aí a gente tem que o parágrafo começa com um conectivo, então beleza, é um bom indicativo, né? Mostra que você vai encerrar a sua discussão, portanto dá esse tom conclusivo. E logo em seguida tem uma outra coisa muito positiva, que é uma frase de retomada e um gancho para que você apresente a sua proposta de intervenção. É mister que o Estado encontre caminhos para combater o bullying no Brasil. Ou seja, retomei o tema principal, combate ao bullying no Brasil, e também deixei um gancho para eu apresentar minha proposta, que eu tenho que encontrar alguns caminhos para que a gente consiga combater. Então, o caminho vai ser justamente a proposta que eu vou apresentar logo a seguir. Então, você vê que a gente tem essa estrutura, a proposta é completa, esses números fazem menção aos 5 pontos do INEP, então, o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e um detalhamento de um desses pontos. E aí, por último, eu ainda pontuo uma coisa muito positiva, que é você, na sua última frase, como foi feito aqui, retomar um elemento que você disse anteriormente, ou na introdução, como foi a ideia da Cinderela. Então, aqui a gente teve a retomada desse elemento, e isso é uma coisa muito bacana, muito bem feita, dá essa ideia de texto-circuito, né? Que quando você termina o texto, você vai retomar essa informação que foi dita lá anteriormente na introdução. Isso é muito bacana. Então, se você quiser receber o PDF dessa correção, antes da gente seguir para as nossas competências, se você quiser receber o PDF dessa correção e também ter acesso ao PDF de muitas outras correções que foram feitas aqui no canal, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá, além de você ter acesso a esses documentos, você também vai ganhar a programação semanal aqui do canal, para você não perder nenhum conteúdo, saber de todos os vídeos que vão ser postados.
Então agora sim vamos seguir para as competências e ver como que essa redação se saiu nota por nota. Na competência número 1, eu dei 120 pontos, porque a gente teve algumas falhas de vírgula, a gente teve várias vezes usos inadequados de termos, vários desvios gramaticais leves, né? Então, assim, por essas razões, 120 pontos. Em relação à competência número 2, do ponto de vista da estrutura, do entendimento da temática, do uso adequado do repertório sociocultural, e do desenvolvimento pertinente do tema, eu achei que ficou a desejar, porque o tema, na verdade, era combate ao bullying, e, na verdade, foi um foco constante das repercussões. Em nenhum momento eu falei por que o bullying acontece, a gente viu por que o bullying acontece, como que a gente... o desenvolvimento do problema em si que leva ao bullying a acontecer, ou porque ele se mantém. Em nenhum momento a gente atingiu o foco central da questão, que é o motivo do bullying acontecer. Então, por essa razão, a gente tendeu ao tangenciamento. Uma coisa é você falar do combate ao bullying no sentido de você identificar a razão e logo em seguida propor uma intervenção, o que não aconteceu. E uma outra coisa é você simplesmente falar de bullying. Ou seja, foi pertinente ao tema? Foi, mas foi parcialmente pertinente. Então, por essa razão, teve uma tendência ao tangenciamento e por esse motivo, 80 pontos. Em relação à competência número 3, eu dei 120 pontos, porque a argumentação, apesar de ter elementos que fazem parte do campo semântico e da discussão de bullying, dados que estão relacionados de certa maneira ao bullying, a estrutura, o desenvolvimento das informações foi prejudicado. Tanto por conta de um erro que foi cometido, que é analisado na competência 2, que a tese não foi apresentada, aqui a argumentação também sofre, porque ela não consegue defender uma coisa que não foi definida. Então, por essas razões, por conta das informações não estarem organizadas, a argumentação não necessariamente defender um posicionamento, 120 pontos. Em relação à competência 4, que trata dos recursos coesivos, da relação entre as partes do texto, a relação entre as partes, os períodos, o tamanho dos períodos, a fluidez da leitura, né? A superfície do texto, eu achei que ganhou 120 pontos pelos motivos de volta e meia a gente encontrar períodos muito longos que prejudicavam o entendimento, prejudicavam a fluidez da leitura, muitas vezes falta do uso de recursos de coesivos, de retomada, de relação entre períodos, e por essas razões 120 pontos. Em relação à competência 5, eu dei 200 pontos, porque ela contemplou todos os elementos, mas fica a minha ressalva que a discussão deveria focar mais nos motivos do problema acontecer do que nas repercussões. Assim, a proposta, apesar de contemplar todos os 5 pontos que pede a cartilha, ela teria mais sentido ao abordar uma intervenção que fosse na raiz ou na manutenção do problema e assim, teria mais coesão entre as partes. Somando todas as competências, 640 pontos. Então vamos ver o que a gente pode fazer, se você se identificou com algum ou com vários comentários, o que você também pode fazer para melhorar a sua redação. Então aqui a gente tem um plano de ação para a gente, ponto por ponto, né, começando pela norma culta, melhorar aí essa redação. Então a gente poderia ver aí como orientação estudar vírgula. Isso é uma coisa que é um processo, tudo em relação à redação é um processo. Então, estudar vírgula é um processo. Você tem que estudar orações subordinadas, orações coordenadas, vários tipos de orações, vários tipos de casos. Então, assim, é um estudo extenso, mas que começa pela identificação dos principais casos que acontecem com você. Como que é a sua forma de se expressar, quais as principais orações que você utiliza, quais os principais casos de vírgula que você não pode deixar de saber. Então, a partir da identificação desses casos, o seu entendimento com relação ao uso da vírgula vai ficar muito melhor. Evitar termos inadequados e informais, então isso também é um processo. Listinha, pega todas as correções aqui do canal, você vai ter várias ideias de termos que você não conhecia, ou então outros que você não sabia que são inadequados, e você vai fazer com que você vai construir uma lista, e a partir dessa lista você vai fazer com que o seu entendimento sobre que termos são adequados e quais são inadequados vai ficar muito melhor, muito mais claro, e vai fazer com que a sua linguagem fique muito melhor.
muito mais adequada ao que pede a redação do Enem. Evitar siglas desnecessárias, isso também é mais uma coisa, eu acabei nem me estendendo muito nisso, mas a gente viu ao longo do texto que algumas vezes foi utilizada siglas desnecessariamente. Se você não vai falar aquilo ao longo de todo o seu texto, não tem motivo de você usar a sigla, porque aquilo simplesmente é uma informação a mais desnecessária e por essa razão a gente pode evitar. Em relação à estrutura e recursos coesivos, eu acho assim que precisa haver um estudo do modelo dissertativo argumentativo. Então, a gente precisa que você precisa entender que você precisa entender o modelo da redação do Enem. Ela surge a partir da elaboração de um projeto de texto. Um projeto é um plano de você elaborar o seu raciocínio. Então, você entender que tudo tem um início, que parte da sua tese, ou seja, da definição do seu posicionamento, e isso vai tendo uma elaboração, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, essa ideia de início, meio e fim, que tem uma linguagem adequada, que tem um formato adequado, então isso tudo carece de um estudo, como é que se diz? De uma atenção para que você também consiga fazer uma redação que seja adequada a esses moldes. A gente viu que nessa redação a falta da tese desmorona o texto inteiro, porque o argumento ele fica enfraquecido, a conclusão, a proposta fica enfraquecida, tudo fica enfraquecido. Então, estudar e elaborar o projeto de texto é exatamente isso. Respeitar a discussão do tema é exatamente aquela questão de você ser pertinente ao que foi proposto, ou seja, se a questão é combate ao bullying, você tem que elaborar, obviamente, os motivos pelos quais o bullying acontece ou porque ele se mantém existindo na sociedade. E aí sim pode elaborar as repercussões do problema, mas que a gente precisa deixar isso definido, os motivos para que você consiga combater. Né? Então, respeitar a discussão do tema, isso é primordial. E o que a gente viu aqui nessa redação foi o contrário, que a gente teve uma discussão totalmente tangencial, né, com a tendência ao tangenciamento, justamente por abordar o tema de uma maneira que não contempla o ponto principal, que na verdade por que o bullying acontece? Não foi tratado dessa maneira. Então, por essa razão, a gente tem que respeitar a discussão do tema. Isso acontece a partir da leitura atenta da frase tema e também da interpretação atenta dos textos de apoio. A gente também tem que evitar períodos longos para que o nosso raciocínio fique fácil de ser entendido e também fácil de ser produzido. Evitar tom determinista, que nem eu falei, evitar aquele tom categórico, somente assim, ou então necessariamente vai acontecer isso ou aquilo. Elaborar repertório produtivo, ou seja, trazer uma área do conhecimento que verdadeiramente embase aquilo que você está falando, né? Então, que realmente ela consegue dar força para aquilo que você estava defendendo. Em relação à introdução, apresentar a tese e apresentar o posicionamento, isso é fundamental. Se você não fizer isso, todo o seu texto vai sofrer. Isso, assim, é um ponto-chave para você conseguir mudar o patamar da sua redação. Se você apresentar a sua tese, se você definir o que você vai falar de maneira muito clara, tanto para você como para quem corrige, a sua redação vai mudar de patamar, isso eu te garanto. Definir caminho argumentativo, exatamente isso. Você, a partir do que você define o seu posicionamento, a sua tese, você define quais os caminhos que os seus argumentos vão tomar. Então, se você define que o bullying acontece por conta de A e por conta de B, os seus argumentos vão defender A e B. Então, isso tem que ser bem definido para que toda a sua redação possa fazer sentido. A sua argumentação, por último, ela tem que ser organizada. Então, você precisa organizar o seu raciocínio, entender que tem um início, um meio e um fim. O início, quando você define a ideia central, um meio, quando você embasa aquela ideia, e um fim, quando você mostra a repercussão daquele problema. Defender tese e posicionamento é a mesma coisa, né? Você tem que encontrar nesse espaço um momento para você defender aquele posicionamento. Então, se no argumento você começa definindo o que há de mais importante ali, o a seguir mostra a defesa desse posicionamento. Por que aquilo que você definiu é importante, é relevante, é verdadeiro?
A seguir, relacionar a ideia central com o tema, ou seja, aquela ideia daquele argumento tem que dialogar com o tema como um todo, tem que dialogar com o seu posicionamento. Tudo tem que estar encadeado, então isso é muito importante ser feito. Desenvolver afirmações e opiniões. Então, a partir do momento que você define alguma coisa, isso anda de mãos dadas com defender tese e posicionamento, significa que se você afirmou alguma coisa, você logo a seguir tem que explicar, você tem que desenvolver, você tem que justificar por que aquilo que você está dizendo é verdadeiro, é válido. Então isso é uma coisa que muitas pessoas erram, elas deixam passar, e aí acontece que o texto fica solto, não fica desenvolvido, e aí perde ponto na redação como um todo. Encadear logicamente os períodos. Então você precisa entender a ordem da sua argumentação. Tem que fazer sentido para você. Se a argumentação não faz sentido para você, você não sabe o que está fazendo, não está bom, não está certo. Você precisa encontrar uma maneira que a organização do argumento faça sentido para você. Então, fazer sentido significa que você entende por que você está fazendo aquilo. Então, isso é um ponto primordial. E por último, encerrar raciocínio e apresentar repercussões. Aí sim, o que a gente viu que ao longo de toda essa redação foi feito com abundância, que foi um foco basicamente que exclusivo, né, das repercussões do bullying. Isso, na verdade, é um pedaço da argumentação como um todo. Você encerrar o raciocínio, mostrar a conclusão daquilo e também apresentar a repercussão daquele problema que você definiu. Então, fazendo isso, eu tenho certeza que a sua redação vai mudar de patamar. Então, não se assuste, ou então ache que é muita coisa, selecione alguns pontos para você melhorar e vá melhorando um ponto de cada vez, para que você não se sinta assim abarrotado de coisa para fazer e que você realmente consiga verificar se você está tendo progresso nessa sua preparação para o Enem. Então, se você gostou dessa correção, tem gostado dos conteúdos, comenta aqui embaixo, fala uma sugestão para a gente melhorar esse processo. E se você tem gostado também dos conteúdos, se inscreve aqui no canal, que a sua inscrição é muito importante para o canal ganhar relevância e a gente conseguir atingir outras pessoas que também precisam dessas dicas, dessas orientações. Lembra também de entrar no nosso grupo do Telegram, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar com esse PDF, com a programação semanal, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você e para a sua preparação. Então a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist. Um abraço.